Boa tarde, mais uma edição do Ação e Reação aqui direto da TV Com e de todos os seus repetidores e plataformas, TV Com, aplicativos, Facebook. O Ação e Reação está em várias. A G até vai colocar aquela colinha agora no canal 8 da Vivo, né? Onde vocês estão assistindo. Canal 11 da Claro, canal 8 da Vivo, Vipway, canal 45, tá aqui o Filete tirando foto, o cachorrão tá tirando foto aqui da gente, aqui na mesa. É um prazer estar com vocês nessa quarta-feira, dia 6 de setembro, véspera da nossa independência do Brasil. E estou aqui com dois amigos, né? É difícil a gente também em Santos falar de Santos, falar, não é amigo ou conhece. Como dizem, Santos é um ovo. Estou aqui ao meu lado esquerdo, não mais esquerdo do que do lado direito de vocês. Meu amigo Eduardo Filete. Edu, prazer ter você aqui mais uma vez. Você tá vindo mais vezes aqui, né, na quarta-feira, é isso ou não? Você gosta de vir na quarta-feira? Porque tem os programas aqui que são exclusivos, né? Quando tem autoridades e tal, só vem um. Quando você já é comentarista da casa aqui, o Marcelo fica com cabelo branco quando eu falo isso. Mas quando você já é da casa, aí vai no programa mais light, assim, entendeu? Entendi. Prazer ter você aqui mais uma vez. Prazer, eu tô brincando, é brincadeira mesmo. Um abraço para Gisele, pro Marcelo Abro, pro Reale, Você sempre faz esse comentário com essa equipe maravilhosa, né? Que maravilhosa, eles estão rindo aí, porque acharam que ia sair uma bomba, mas não é. Obrigado, e também aí com o Fabiano, né, que você vai apresentar agora. Eu tô vendo. Você já pode apresentar. Vilete, eu acho que você tem essa capacidade, essa possibilidade. Você agora apresenta o Fabiano, vamos lá. Então, com o nosso amigo também, o Fabiano Caprio, diretor da Impact Brasil. Muito prazer. Muito boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade, Marcelo, Filete. E vamos conversar um pouquinho, né? Acho que tem bastante coisa acontecendo na cidade para a gente poder trazer aí de informação. E o mais importante, esse programa é um programa realmente da região. É você que ligou aí o seu televisor e colocou aí no meio do almoço, né? Nós estamos no 1h30, nós já fugimos de todos esses noticiários nacionais, regionais, e nada melhor do que falar da nossa região. Hoje a TV Com está aqui sediada em Santos, né? Mas a gente transmite para o mundo inteiro. Se você falar da internet, né? As pessoas veem o programa, Marcelo. Ontem eu fui na festa de um amigo meu, um senhor advogado de 80 anos, né? Gente boa, muito inteligente, lúcido, né? Fez uma festa, assim, uma festinha na casa dele, assim, para uns casais, assim, mas de boa, né? E aí eu fui lá beber água e ele serviu só água Perrier mesmo, aquele vidro verde. Eu falei, pô, você tá me tirando uma onda. Tu não falava que a TV Com é água Perrier? Então eu fiz água Perrier aqui em homenagem à TV Com. Ele viu o programa, entendeu? Então, assim, é engraçado essas questões, né? Porque a pessoa vê o programa, né? E aí eu brincava aqui que a nossa água era Perrier, trazia garrafa, tudo. Que era a única televisão que tinha água Perrier, dos Alpes da França. E ele colocou lá. Mas a enchendo o bebedouro aqui ou não? Não. O Nelsinho arrumava as Perrier. Tinha um patrocínio do sindicato, mandava as Perrier para cá e a gente tomava, entendeu? Esse é o Ação e Reação. Já tem mensagem, é isso, Gi? Esse é o Ação e Reação. Mandar um abraço pro Sérgio. O Sérgio convidou para uma festinha no apartamento dele, uma festa de casal, assim, né? Contratou o Zago, com uma cantora lá, pô, uma coisa de luxo, né? Água Perrier. Eu falei, caramba, o cara falou que era uma festinha, eu pensei que ia ser uma pizza aí pedida por Não, mas o negócio era fino, né? Fino, né? Mas, Edu, eu não vejo você em lugares que não sejam finos. Não, né? vou também. Subo no Morro do Pacheco lá. Mas lá é fino, viu? Lá é fino. Se não for fino, já engrossa na hora, né? Não fala do nosso morro não, que eu quero mandar... Não, que eu vou lá contigo também. Sim. Quero mandar um abraço para o William, que realizamos aí uma grande festa, a corrida vertical. Eu não passei nada para a gente, mas eu vou passar. E hoje nós vamos falar com o Fabiano, né, Edu, e
Quero mandar um abraço também para toda a galera que teve lá no Morro do Pacheco para a corrida vertical. Fizemos uma corrida à noite também na praia, no sábado à noite, que foi o Santos by Night, que vamos ter mais 3 etapas ainda. Lembrando que essas provas, esses eventos são todos gratuitos para os munícipes. São eventos que são do Promify, a lei municipal que, enfim, faz o esporte funcionar na cidade, né? Nós temos que dar graças a Deus essa lei hoje, porque o esporte da cidade de Santos hoje é movimentado pelo Promify e pelos patrocinadores que no caso desses 2 eventos que aconteceram, que eu vou passar o vídeo para eles também, para vocês assistirem um pouco do que foi e vocês verem aí a corrida vertical e o Santos by Night, ações do Promify e patrocínio da Santos Brasil. Fabiano Caprio, diretor da Impact Brasil, né? Fabiano, eu acho que a Impact é o seu trabalho, não é isso? Isso. É uma empresa que, você estava me explicando, que cuida das taxas, o que faz exatamente a Impact. Porque, na verdade, o meu interesse em trazer você aqui, de falar de você, é de falar da sua parte social, né? Mas você hoje tem um trabalho que é a Impact Brasil, que é o seu ganha-pão, vamos dizer assim. É, isso aí, é o carro-chefe. A gente tem algumas ações que a gente participa. Uma delas no Porto de Santos, que é a parte de cobrança marítima, demurrage, detention, que é o tão esperado aí, crescimento, que a gente está nessa expectativa, tem algumas coisas que estão caminhando favoráveis, outras ainda a passos lentos, mas que a gente sabe que precisa melhorar um pouquinho. Temos também a parte de atendimento, também é um segmento que a empresa faz. A gente tem o call center receptivo, temos algumas ações aí, algumas empresas, servimos também ao poder público, temos uma participação também nesse sentido de agendamento de consultas e atendimentos. Você estava me falando, eu queria, porque assim, aqui a gente dirige tudo para a nossa cidade, né? Não para a nossa cidade só, mas quando vem informação de fora também de outras cidades. Mas você estava me falando exatamente do porto, né? O que acontece, viu, Edu e telespectadores? Óbvio que o cara que trazia um navio com, vamos colocar 1.000 carros, estou falando um número aqui, ele quer trazer um navio com 5.000, porque o custo para vir é praticamente a mesma coisa, né? Ou sair, estou dando um exemplo bem grosso, sim. Né? Então ele não quer trazer 5 navios de 1.000, ele quer trazer um logo de 5.000. E, pelo que você estava falando, isso é um avanço e vai ser normal, isso vai acontecer. E num porto como o Porto de Santos, que tem um limite do calado, ele não vai conseguir entrar, volto a falar. Esses grandes navios, né? Não vai conseguir entrar com esse navio de 5.000, por exemplo, né? Nós vamos perder, ou eles vão parar em outro lugar, ou temos condição de baixar esse nível, de melhorar, porque também tem até uma coisa, eu vi uma reportagem de uma virada de um drone, uma imagem de um drone, impressionante, viu, Edu? O navio, né, tem o canal, a imagem vem de cima, tem o canal, e o navio ele entra de frente e tem que virar. Quando ele vira, o navio era tão grande que sobrava um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro, ou seja, um pouquinho maior não vira, o navio não vira, vai ter que sair de ré. Tem que sair de ré. Como é que funciona isso? Essa é a nossa a maior discussão aí, é que assim, o país, a cidade, pode estar perdendo algumas oportunidades nesse sentido, porque aí esses navios não vão transitar no litoral. Primeiro é o calado, né? Você tem que baixar, é isso? Tem que ter uma profundidade um pouquinho melhor para a gente poder ter essa mobilidade, né? Então, isso é uma novela, né? Isso acaba... porque é uma despesa eterna, né? Você não tem como controlar isso, porque a natureza tem a sua parte nesse sentido. Aí você tem que estar sempre trabalhando isso. Mas é uma possibilidade que a gente perca aí um pouco dessa movimentação, não só a nível de Santos, mas a nível nacional, né? Então a gente precisa trabalhar isso para que a gente não perca essas oportunidades, porque esses grandes navios vão acabar Mas é uma realidade, não vindo por exemplo, cá, né? Esses grandes navios, por exemplo, já existem em quantidade? Porque, por exemplo, quando começou essa discussão, né, e aqui na TV Com a gente fez um programa sobre isso e tal, quando teve essa discussão, eram poucos navios no mundo
com essa capacidade, né? Já está aumentando o número, porque lembra quando era ponte ou túnel, aí falou que a ponte ia ter 70 metros, mas que no futuro os navios podiam ter 90, era uma discussão até com a questão da ponte, lembra? Sim, que falava sim. que o navio era muito grande, que o calado a gente podia tentar resolver, mas que não conseguiria passar causa da altura. na ponte, então que a ponte tinha que abrir e tal. Agora já decidiram que é túnel, né? Quer dizer, agora já decidiram que vai ser túnel. Daqui a pouco vai ser nave, nave, né? Não sei, porque nunca sai. Mas, enfim, falaram que ia ser túnel. Teve maquete, tudo. Mas é realidade esses navios desse tamanho, assim, uma realidade comum, assim? Dependendo... Hoje a gente tem aí aproximadamente um pouco mais de 300 navios, né? De grande porte. No mundo, você diz? No mundo de forma geral. E Santos, né, por causa do seu calado, a expectativa é que fosse um hub para os navios menores, né? Só que os navios grandes precisam chegar para desovar para os menores para fazer esse trabalho de forma geral, né, essa distribuição. Mas a gente vai sofrer um pouquinho com essa situação, porque se é menor, é isso que o Marcelo estava explicando. Se o navio é menor, ele vai ter mais gasto. Então, isso acaba impactando em toda a rede, né? Toda a rede de transporte. É uma questão de tecnologia, né? São 300, né? Sim. São 300. O telespectador está assistindo. Hoje são 300 no mundo. Amanhã são 1.000. Depois, sim. Evolução, não tem jeito. O cara quer reduzir custos. Mas você vê como é uma coisa que a ciência pode resolver. Você vê o canal lá do Panamá, certo? Os caras tinham um canal, eles fizeram do lado, né? Um do lado e tal. Vou chegar aqui mais para Itaipu, o rio... Edu, a gente não está conseguindo fazer uma ponte de 630 metros. De 630 metros, tem 70 anos que a gente não está conseguindo fazer. Como é que você vai abrir um canal? Só você abrindo um canal pelo Guarujá. Vamos cortar o Guarujá no meio, é isso? Não. Itaipu... Os caras fizeram uma ponte de 70 quilômetros, agora. O rio Itaipu, ele tinha 80 metros de profundidade, 80 metros, né, de profundidade. Aí lá em Itaipu, os caras fizeram um do lado de 80 metros, passaram o rio para o outro lado para poder construir a usina. Durou 12 anos, mas os caras fizeram 2 rios, eles fizeram um afluxo do lado para poder construir a usina. Aí voltaram para aquele local e deixaram aquilo de reserva. Quando tiver mais, por exemplo, mais água, deixaram 2 turbininhas lá parado, mas se der um dia precisar, se tiver que fazer uma manutenção, você passa para o outro lado também. Poxa, deve existir uma tecnologia para se aumentar o calado, para se fazer uma outra coisa. Porque como é que o Panamá fez? Aquela passagem de um oceano para o outro. Eles fizeram. E é muito maior que aqui. Então, alguma coisa dá para ser feito. Tem que ter vontade política, tal. Né? Menos gasto público, mais gasto no social, nas obras, enfim. Mas dá para fazer, não dá? Sim, no Panamá, na Suíça, na Suécia. Para você ter uma ideia. A própria Itaipu, eu não me esqueço desse comentário de uma guia, né, na época. Eu tive em Itaipu em 1982. Ficou passeando lá, 82, fui lá ver a usina e tal. E eles estavam, aqui a gente está me pedindo aqui, eles estavam com aquela obra há mais de 20 anos. E os reatores foram instalados, acho que 20 anos antes. E a guia falou assim, esses reatores, né, essas turbinas, elas têm uma vida útil de 25 anos. Ou seja, quando acabar a construção, já tem que trocar a turbina. Esse é o nosso país. E olha que estou falando de 82, o governo militar e aquela coisa toda. Eu estava lá em 92. Mas é que é uma obra enorme, né? 82. É uma obra enorme, 3 países, né? 3 países. 2 inicialmente, né? 2 inicialmente, agora 3. Vamos lá, pode falar. Só para você ter uma ideia, agora, né, há menos de um mês aí, nós ficamos aí quase 3 dias sem entrar nenhum navio por causa do calado. Então, isso é um impacto. E como é que fez? O navio voltaram? O que faz? aconteceu? Tem que esperar. Esperar o quê? Subir a maré, é isso? Tem que esperar. Tem que esperar a movimentação da maré baixar para ele poder entrar. Então, é um problema, né, frequente que a gente tem. Mas deve existir tecnologia no mundo, porque a Holanda fez porto no oceano, deve existir tecnologia para resolver, ou não? Não, tem. Tecnologia sempre tem, né? O problema aí é outras vontades e outras situações que precisam ser organizadas. Sim, o fluxo da maré, como é que vai ficar, né? Sim, como é que vai ficar? A gente tem um impacto aí muito grande, que pouco se fala, que é na praia. Na praia? Se vê a extensão de areia que tem, né? Divisa, Santos São Vicente, canal 1, canal 2, canal 3, e você vê na ponta da praia a redução da areia. E isso é um impacto da movimentação do canal.
Antigamente a gente jogava a bola em frente ao Internacional de Regatas. Sim, você hoje, jogava a bola lá. Hoje, jogava bola. Hoje tem dia que você não desce no aquário. Hoje jogava bola. Várias vezes. Tipo assim, a bola caía assim, ali já era água, mas eu lembro que você tinha jogo de futebol, barraca, naquela região. Depois foi diminuindo. Daqui a pouco não tem mais aquela praia, né? Você vê como a evolução da idade, né? Como evoluiu. Ele jogava bola no Internacional. Eu já não joguei bola no Internacional. Eu jogava bola em frente ali ao aquário, um pouco mais para a esquerda. Sim. Mas no Internacional, Edu, só você dessa mesa aqui, só você. Não era bem em frente ao Mas é bom, é que eu tô vivendo, né? Sim, claro. A vida tu não sabe, né? Por exemplo. Claro. Eu vou ler aqui uma mensagem que a Gima... Eu estou sobrevivendo, isso é uma coisa boa, né? Opa! Não é isso? Está rompendo as barreiras. Rompendo as barreiras. Tem uma mensagem da Gia aqui, que está dizendo que a água não é perria, que a água é perreada aqui. É isso, Gia? Foi você que mandou? É isso aí, né? É que agora, na minha época, era perrier, entendeu? Mas sim, agora é perreada. Agora é perriar, que é feita lá no Pará, né? Silvio Santos está dizendo assim, boa tarde, senhores, e bom serviço, ótimo feriado e ótimo final de semana. Uma pergunta, será que todas as cidades da Baixada Santista estão preparadas para a vinda de um evento ciclone? Obrigado. Isso é uma pergunta. E ele colocou aqui, se temos a foto do primeiro projeto de 1927... Ah, não foi você que colocou isso, gente? Então pode colocar que é muito interessante essa foto. Esse jornalzinho aí é até uma brincadeira, é um jornal de 1973, dizendo que a ponte sairá aquele ano, olha lá. E eu brinco muito aqui que ela saiu, mas nunca mais voltou. Saiu, mas nunca mais voltou. É ali que jogava bola? Ali o Filete jogava bola aí. Aí essa 73... Contra 73, o Santos foi campeão paulista, né? Aquele título dividido com a Portuguesa. Olha lá a torre, ó. Entendeu? A torre, a ponte, desculpa. Olha a ponte, que legal. Olha o naviozinho que tá passando ali embaixo. E Guarujá, não tem nada do outro lado. Olha o canal, ó. Você tá vendo ali o canal ali do Yacht Club? Tá vendo ou não? Pra a gente resolver esse problema, a gente tem que abrir o Guarujá no meio pelo aquele canal, ó. Que vai lá na Bertioga. Não tinha aquelas subhabitações ali do SING, não tinha nada, né? Não tinha nada. Não tinha nada. Tá bom pra fazer o negócio aí nessa época, hein? Tava. Entendeu? Mas isso é um absurdo. Você vai pra Vitória, que é uma capital, né? Mas não tem um porto tão pujante quanto o Santos. Tem 3 pontes lá. 3 pontes em Vitória. Vila Velha, né? Você tem ponte em Vitória. Mas não é tão... Tudo bem, uma de 400, uma de 300, mas para quem tem de 300, tem de 600 também. Então, assim, tem lugares, por exemplo, se você for, vamos lá, se você for em Presidente Epitácio, divisa com Mato Grosso, tem uma ponte lá. Tudo bem, é uma ponte baixa, porque é rio, né? Entendeu? Tem um navio de quase 100 metros de altura. Sim, mas os caras tiveram a grana para fazer a ponte, né? Tudo bem que aqui a ponte é diferente, mas os caras fizeram a ponte, ligando um estado para outro. Tudo bem, é maior do que essa ponte de Santos Guarujá. Sim. Tudo bem que é 20 metros de altura, 30 metros, não é... Põe o desenho aí de novo da ponte, que eu achei até agora... Então, mas o cara tinha que fazer um caracol ali para subir na ponte, é isso? Pô, parece aqueles brinquedinhos que a gente tinha na infância de carrinho, né? Tinha um projeto parecido com esse aí, onde de cada lado das pontes teria uma base, um hospital, alguma coisa nesse sentido. Tinha alguma discussão sobre isso aí, né? Tanto do lado de Santos quanto do lado do Guarujá. Que loucura isso, né? Imagina isso hoje, né? É um projeto de ponte sobre a entrada do estuário, ligando Santos, Guarujá. O projeto não é ruim. Mas o problema é a altura, né? Luiz Muzi, é isso? É. Minha vista está boa hoje, hein? Luiz, imagina, né? É uma ponte pensa, 630 metros, hoje tem tecnologia, eles colocam... Eu não sei se você tem a ponte, tem uma ponte, acho que na Holanda, que os caras fizeram, demoraram 48 horas, fizeram uma ponte embaixo, tudo bem, embaixo de uma estrada e tal, mas não é possível que eles não conseguem, o Canal da Mancha, né? O túnel lá, o Eurotúnel, o negócio... São 42 quilômetros. É uma trabalheira, né? Para quem atravessou ali, Marcelo, sabe que é uma trabalheira. Tem que esperar uma fila, você tem que entrar, tem que botar o carro num lugar, você vai num trem. Mas são 42 quilômetros, é uma viagem como daqui São Paulo. Então, um mar bem mais bravo que o nosso aqui, né? Sim, aquilo está a 70 metros de profundidade. Nós estamos falando de 630 metros. E eu não estou dizendo que é fácil também, entendeu? É muito fácil fazer. Não, mas 70 esse local anos... já está errado, né, Marcelo? Alguém já tem Esse local já está errado, né? Porque, por exemplo, como é que você vai pôr uma ponte
um túnel nessa região, você vai ter que desapropriar um monte de área de comércio do Guarujá. A ponte seria melhor se ela saísse do centro de Santos até o começo da Rio Santos, porque aí você cresceria aquela área, Guarujá, você desafogava, o cara já vinha de São Paulo, ele já não entrava nem em Santos, ele já saía por ali, entendeu? Então assim, e olha lá, tá vendo? Esse é a ponte que você falou. Esse é na Holanda, Na Holanda. Então, mas estou falando assim, essa ponte, o local está errado, não dá para mais ser na ponta da praia, concorda? Você não tem lugar mais para parar o carro na ponta da praia ali. Você para, toma multa. Tem o centro de convenções lá. Tá muito tumultuada aquela região para você fazer isso. Acho que você teria que, por exemplo, um caminhão que vem com soja. Lá, primeiro sol que apareceu no vídeo. Você tá vendo aí, né, Fabiano? A gente está conversando aqui. A velocidade do carro. Você vai ver o que vai fazer. Você não vai ver o que ele vai fazer aí. Isso é uma construção de um túnel que não durou 48 horas. Ó, os carros passando, os carros estão passando ali. Lá de lá. Olha o cara, vai enfiar o túnel agora lá. Pronto. Então, enquanto a gente... Que é a mesma, desculpa, mas que é a mesma tecnologia que é feita na água. Eles vêm com... Tem um vídeo também, eu vou ver se eu arrumo para trazer para cá um dia. Vai abrindo e movendo, né? Tem um vídeo que eles levam esses quadrados, aí, vamos dizer assim, essas peças bases, de concreto, levam todas pelo mar e depois eles todas fechadas com parafusos tal em volta. Eu tenho esse vídeo, eu vou mandar para Gia aqui que se a gente mostrar isso aí pro engenheiro. Aí eles fundeiam o túnel inteiro, cara, e acoplam as peças. Cara, é tecnologia, é holandês, né? Os caras são ninjas em água, até porque se não tomarem cuidado, o mar toma o país inteiro, né? E o trânsito está do outro lado lá, Marcelo. Tá do lado de lá. Não parou lá, não parou nada. Não, você vai ver a velocidade. A segunda vez que aparece sol, não é isso? Eu acho que são 72 horas. São 72 horas essa construção. Não, mas aí para fazer isso aí a gente tem que parar de falar de outros assuntos, né? Os caras já estão mandando nave para a Lua, né? E nós estamos aqui discutindo, né, direita e esquerda. Então, acho que a gente tem que começar a prestar atenção no que está acontecendo, né? Eu acho que a gente tem que tirar meia dúzia de onde está, só isso. É muita gente, o telespectador pode concordar ou não concordar, mas é muita gente no lugar errado. Esse é o problema, Edu. É muita gente no lugar errado, porque é amigo do amigo, porque é o cachorro do amigo. Olha lá. Meteu asfalto e pintou tudo já. Se esse pessoal vê aquela ponte do... Olha 100%. Isso, acabou. Se esse pessoal vê aquela ponte do Canal 1 que está 2 anos para remodelar lá embaixo, o cara não, eu falei dessa ponte. Se tu que impacta todo o trânsito ali do Tapetão, quem vem de São Vicente para Grande para Santos... 3 anos. Impacta. 3 anos. Aí o cara fala, o trânsito é ruim. Não. Ali, né, é 3 anos. Pô, se o engenheiro dessa obra vê isso lá, ele joga a gente para quarto mundo, ele desclassifica, ele vai lá na ONU e fala, ó, aqui é quarto mundo, porque 3 anos para uma obra que muda a firma, que a firma não sei o quê, quer dizer, tudo bem, precisava, porque só passa 30 toneladas, vai passar 45, os caminhões estão mais pesados, tal, mas, pô, 3 anos impactando o trânsito da região toda, né? Tem que falar pro cara se não pode, contratar outra empresa, né? Porque é muito complicado. Essas concessões também são uma beleza, né, Marcelo? E na verdade, Filete, sabe que o dia que eu falei sobre isso, né? Você teve num programa e na semana seguinte eu falei sobre essa obra. E você falou, né? Eu falei, não, mas não faz tanto tempo assim. Às vezes a gente começa a acostumar. Esse é o nosso problema. A gente acostuma com tudo que está errado a gente acostuma. E falei que se o brasileiro soubesse o direito que ele tem, ele pegaria tiraria pelo pescoço da cadeira do governo, da cadeira, da onde for. Porque é um absurdo. Você falou, eu não me atentei... Tu estava andando muito de moto naquela época. E moto o cara não percebe tanto, mas quando tu começa a andar de carro, tu percebe o impacto. Concorda, não? Então, aí o que aconteceu? Eu realmente vi... Não, eu melhor que isso. Eu olhei a placa. Tá lá, 2020 ou 2021. E eles... Ou seja, vai fazer quase 3 anos... Uma obra que eu achei, eu sinceramente, é isso mesmo, foi isso mesmo. Eu estava andando muito de moto, porque o clima estava bom e tal, você não sente, mas quem está de carro, a fila vai lá no Caiçara, lá no ex-clube Caiçara ali, para quem vai entrar no Canal 1, às vezes lota aquilo até o emissário. Lota, aí tem radar, o cara passa, e a fila não andou, ficou no meio, multa.
Quer ver um outro Entendeu? exemplo também? Se Sim, você olhar sim. ali no VLT, no Canal 1, tem aquela Gaspar Ricardo, que é aquela ruazinha ao lado do VLT. Sim, sim, sim. Ali, eles podiam ter aproveitado e fechado ali e ter feito uma ponte de acesso. Você saía do Canal 2 para o Canal 1, ia para São Vicente e seguiria, né, o fluxo normal. Não, a pessoa pega aquela rua, ela vai voltar lá na Carlos Gomes, fazer o retorno para pegar o canal de volta. Cara, Ou seja, poderia ter tipo um binário em cima do canal, uma pontezinha. do lado do VLT ali. Põe o semáforo, um mais acesso, um semáforo, que já tem o semáforo já ali mesmo. tem o semáforo. O cara passava reto, ele saía do canal 2, já caía lá já caía lá no túnel. No túnel. Quer dizer, é bem... Então, como fizeram com o senador Feijó, né? Que foi sim. uma coisa bacana. Fizeram a interligação da senador Feijó. Ficou bom, né? Abriram com o canal 3 ali aquela região. Ficou bacana. Então, né? nós temos algumas possibilidades aí, né, que deveriam ser melhor pensadas aí de forma geral, né? Então, acho que fica aí a observação, né? Porque você tem um centro de convenção na ponta da praia, né? Mudou para lá. E você pôr um túnel ali, o bagulho vai ficar muito impactado. Você já viu um dia que tem show? Por exemplo, vamos supor, deve ter algum show agora quarta-feira, hoje, porque é feriado, ou quinta, né? Deve ter alguma coisinha. Aí já vem todo o pessoal turista. E um show vai impactar muito aquela região, né? Sim. A gente está falando aqui, está conversando, esse é o programa ao vivo, né? Ao vivo é assim. E eu vou chamar um intervalo agora, são 2 minutos. E eu estava aqui caçando, eu achei a construção do túnel, do túnel, de como é feito um túnel realmente. Porque realmente é um negócio que você vai esperar uns 2 anos para entrar num túnel desse, não vai não, Edu? Não, vai dar mais, né? Você vai ficar mais tempo, né? Com medo, não? Não, eu vou entrar rápido. Tu vai entrar, tu vai na inauguração do túnel desse, não? Acho que não... Ou tu vai deixar assim, testar? Como é que você faz? Eu confio na tecnologia. Tu confia na tecnologia? Eu acho que a tecnologia vai ser boa. E você? Eu acho que sim. Estando pronto, né? O problema é estar pronto, né? 2 minutos a gente volta e vamos falar também de trabalho social na cidade. Um tema que a gente já vem falando bastante, mas eu vou passar o vídeo aqui para eles, o pessoal aqui da equipe. Nós vamos ver como é que é a construção de um túnel hoje, né? Hoje, um túnel submarítimo. Tá bom? A gente já volta. 2 minutos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Saúde é o nosso maior patrimônio. A nossa, dos nossos filhos, dos nossos pais, de quem amamos e de toda a nossa família. Não dá para cuidar sozinho. Você precisa da retaguarda de um bom plano de saúde. Com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias em toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas. Plano Santa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresas, prestando melhor atendimento com transparência, respeito, dedicação e humanização.
Avenida Senador Feijó, 686, loja 106, piso térreo Santos. Telefone 13 3232 1666. Nosso WhatsApp 13 991 21 9947 ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Center Limp Santos. Há mais de 38 anos especializada em soluções de higiene e limpeza profissional. Estamos em todo o litoral paulista, trabalhando com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, levando inovação e economia para nossos clientes. Avenida Conselheiro Nébias, 346, Santos. No mercado desde 2017, o laboratório Biomega, com um corpo diretivo que possui mais de 30 anos de experiência na área de medicina diagnóstica, conta com um núcleo de processamento central, NPC, em uma estrutura de 2,2 mil metros quadrados no município de Barueri, em São Paulo, para o processamento de exames de análises clínicas e anatomia patológica, com capacidade de processamento de 6 milhões de exames por mês. Profissionais que contam com um processo de educação continuada para manter as equipes adequadas e altamente qualificadas para a excelência em todo o processo. De volta, segundo bloco aqui do Ação e Reação, dia 6 de setembro de 2023. E vão-se os anos, ficam-se os anéis, não tem nada a ver essa história, mas é isso aí, os anos vão passando. Eu passei um vídeo aí, né, conseguiu aí, é um vídeo grande, mas tem alguns pedaços, já captou a mensagem aí, Marcelo? Nossa, vai cortando, né? Põe um pedacinho aí para, tem algum pedacinho de obra aí? Esse é um dos Eurotunnel, né? Esse é o da Alemanha. São as entradas, né? Olha isso. Olha isso. Isso é um túnel menor, né? Não é como o túnel do Canal da Mancha, que são 42 quilômetros, mas ó, as peças elas saem prontas e vão sendo fundeadas, né? Os caras copiaram meu logotipo ali em cima. Mas olha lá, as peças são prontas, ó, os blocos como são. Tem ciclovia, tem a parte de tal, 217 metros cada peça. Elas são acopladas umas nas outras, ó, tem trem, tem bike. Olha lá. E elas vão, óbvio, tem que parar lá no... Elas não saem ali em cima, mas... Aí é que mora o problema, é isso? Não? Aí, imagina 8 bilhões no meu bolso, é muito melhor do que no túnel, né? Porque o recurso o país tem, viu? Tem. Olha as peças. Essas peças aí que são os túneis. Eles não são concretados lá embaixo, nada. São peças prontas que são levadas por navios, né? Por rebocadores, essas peças prontas. Ó, e elas são fundeadas, olha isso que bacana, Filete. E são, lógico, presas, né? Assim como é o emissário submarino, né? Colocou um tubo lá embaixo, mas olha isso. Submergiu, vai para o local. Olha lá. Isso aí é uma colocação aí do tal Henrique, alguma coisa que deve ser o construtor aí, o projetista. Dizendo que aumentou o custo do aço, né? 110 km por hora, 200 km por hora, que é uma faixa um pouco mais rápida. E tá aí.
Então, assim, isso é só para ver que tem tecnologia que às vezes a pessoa fica pensando, né, como é que vamos fazer um túnel hoje aqui, né? Tem tecnologia para fazer. O mundo oferece tecnologia para fazer. Basta você querer, né? Basta o poder público, que é o que tem possibilidade de fazer um negócio desse, uma obra desse tamanho, meter a mão no bolso e colocar para fazer. Olha que nossa, que... Eu não sei se... Olha lá. E isso aí vai como parar. Isso aí é mais um. Enfim, temos possibilidades de fazer esse túnel, ponte, até como o Filete falou aqui, até uma transferência de massa, né, Filete? Você que estava falando aqui. Eu vou só, antes de entrar no assunto social, que a gente precisa... Acho que a gente tem um teste aí que poderia ser feito, que é o túnel da Zona Noroeste, né? Manda um abraço pro Aldo Neto, que ele tá me ligando aqui, ó. Sequinho. Manda um abraço pro Aldo Neto, que ele tá me ligando aqui. Eu falei para ele que eu sou The Flash, né? Porque eu tava no programa dele de meio-dia 1 e aqui dá 1h30 às 2h30, né? Ele não acredita, ele tá achando que eu tô lá na minha clínica, comendo um camarão, entendeu? Aldo Neto teve um programa antes aqui, né? Do meio-dia 1. Do meio-dia 1, né? É o Filete mesmo aqui, não é um sósia, né? Não, só que eu fiz online na minha clínica, fiquei lá. Sim. Aí ele acha que 1h30 eu tô almoçando, tá me ligando, mas ele, entendeu? Ele não acha que eu consigo chegar em 20 minutos aqui a 60 por hora, entendeu? O Filete é o... Viu, Aldo? O Filete é o... Aqui é o Max Steel, Filete Steel, que é aquele que faz tudo. Tem o Filete veterinário, tem o Filete apresentador. Mas vamos lá. Fabiano, me diz uma coisa. Você tem também... Isso é um tema que a gente gosta muito de falar aqui. Você tem um trabalho na pastoral, do São Judas, né? A gente falou do teu trabalho, que é a parte de Porto. Acabamos até entrando na área na ponte. Da ponte, enfim. Porque todo mundo conhece. A gente está aqui falando para a cidade, a gente está falando para a região, e todo mundo conhece. Você tem um trabalho na pastoral hoje. Conta um pouquinho sobre, porque vai gerar uma polêmicazinha aqui, viu? Eu já sei, porque eu conheço também o Eduardo, e a gente conhece também os nossos telespectadores. Mas eu que vou fazer a polêmica aqui? Não. Você vai ver, o tema é, eu quero, ações sociais e ações de assistencialismo. Vamos lá. Então, como é que funciona e o que você faz hoje? Vamos lá. Hoje nós temos um trabalho que a gente faz, né, dentro da Igreja São Judas, que é a pastoral social, que a gente faz aí um atendimento para aproximadamente 200 famílias. Essas famílias recebem o suporte, a cesta básica, enfim, quando a gente tem a possibilidade de algumas empresas oferecendo emprego também, a gente faz essa mediação, disponibiliza, né, para que as pessoas às vezes façam entrevistas ou tenham um trabalho nesse sentido, para que as pessoas possam sair dessa situação. Isso na Igreja São Judas, na pastoral social. Esse é o Aliados do Bem. E aí, no Aliados do Bem, a gente tem um trabalho que é um pouquinho, né, mais direto, né, que é onde a gente faz entrega de alimentos a pessoas em situação vulnerável. Eu falo situações vulneráveis porque nem todo mundo que recebe, né, a marmita está na rua, mora na rua, né? Isso é um ponto que a gente vem desde a pandemia. Esse é o grupo, esse é o teu grupo. Uma parte do grupo aí do pessoal da cozinha. E aí a gente tem percebido que nem todo mundo que recebe a marmita mora efetivamente na rua, né? Muita gente às vezes tem uma residência, mas precisa de um suporte maior aí nesse sentido. Então é um tema bem delicado, né, que a gente vem aí tratando e tentando ajudar como, né, na medida do possível. Fazendo a parte de vocês. Não dá para fazer tudo, é óbvio, não dá. Hoje a gente tem uma faixa de 100 a 200 marmitas, essa é uma limitação que a gente tem. E aí a gente vai seguindo assim, tem o pessoal, né, que participa dos eventos, tem arrecadação de alimentos de outras formas, de outros parceiros. Isso tudo dentro da São Judas? Não. Esse já é um outro trabalho que nós fazemos. Dentro da São Judas a gente só faz o trabalho das cestas junto às famílias que já são cadastradas. E aí de tempo em tempo a gente faz uma verificação e uma visita para essas famílias para ver se elas realmente ainda precisam. Se elas não precisam, a gente faz a troca, porque, né, infelizmente nós temos uma lista de espera grande. E aí a gente vai renovando a lista. Esse trabalho do Aliados do Bem é um trabalho que a gente faz fora, um grupo de amigos,
nós temos uma cozinha e aí a gente faz esse trabalho. Esse trabalho a gente faz diversas arrecadações, diversos parceiros, que a gente faz a entrega das marmitas para o pessoal em situação de rua. Quando a gente fala de entrega de marmita para o pessoal em situação de rua, a gente tem alguns cenários, que é o que eu estava falando. Tem as pessoas que pegam a marmita, mas têm onde morar, tem as pessoas que estão na rua e tem o pessoal que, né, infelizmente tem drogadição, vamos falar assim, tem alguma dependência, né? Então aí são 3 cenários aí que a gente ainda tem em Santos, que é essa situação, a pessoa tem onde morar, mas não tem o que comer. Então, infelizmente, nós ainda temos algumas situações como essa. Eu falei aqui que vai gerar uma polêmica, viu, Fabiano? Porque assim, existem pessoas que estão... Essas pessoas em situação de rua, eu acho que o telespectador pode concordar comigo. É óbvio que tem gente que a dependência é um problema crônico, né? Enfim, aonde colocar essas pessoas, como tratar essas pessoas. É um caso de saúde pública, não é um caso de polícia, como muitos acham. Mas a lei também dificulta um pouco que essas pessoas sejam tratadas e como elas devem ser tratadas. A gente já falou aqui, né, por isso que eu falei para você da polêmica, né, porque tem gente que é a favor desse tipo de ação e tem gente que, embora tenha o coração mole, como eu, não sou a favor. Não que eu não seja a favor de ajudar as pessoas. Eu acho que existe uma forma de ajudar, que é através desses núcleos, como o seu também, que é não estou dizendo que o seu, que é a forma que você faz, mas através de cadastramento, através de triagem, para saber o que... Porque dar comida para pessoas, simplesmente, como você falou, né, da pastoral, que tem as famílias cadastradas, e a hora que essa família consegue, que o pai, que a mãe consegue um emprego e consegue melhorar, essa família é retirada desse assistencialismo e entra outras que têm também a necessidade. Eu acabei de fazer 2 eventos agora e eu por um conhecimento que eu tenho da área da cidade também, o que eu faço? Eu não entrego a nenhuma, a todos os alimentos a gente vai distribuindo de acordo com a necessidade e que eu vejo que tem necessidade. Que uma boa parte agora desses alimentos, que foram quase 1,5 toneladas, nós vamos destinar ao pessoal do incêndio. Mas vamos destinar diretamente. Não que eu, enfim, tive algumas experiências, não foram bem sucedidas. Eu acho que eu tenho hoje a possibilidade de entregar na mão daquelas pessoas que realmente precisam. Então, mas o que eu quero que o Filete comente, né, que eu falei que pode gerar uma polêmica. Filete, esse tipo de ação o Fabiano tem dentro de um grupo, né, que são os aliados aí. Mas se não for controlado, se não for realmente monitorado, essas ações isoladas, elas acabam incentivando. Você mesmo falou, tem pessoas que não estão em situações de rua, mas vão lá e pegam a marmita, né? Será que essa pessoa ela tinha realmente uma necessidade de pegar essa marmita, não, Fabiano? Acho que sim. Você acha que sim? Eu acho que, por exemplo, existe uma crise socioeconômica no país, né, grande, e você também não pode tratar todo mundo como do mesmo jeito, né? Por exemplo, a pessoa tem um lugar onde morar, né? Tá pegando uma comida, você tem que acreditar na pessoa. Tudo bem, mas as pessoas estão dando, né? Com certeza, numa situação boa, ela não está, né? Porque, de repente, você, né? Uma pessoa que está numa situação boa, de repente não vai passar por uma situação de pedir comida, assim, que é uma situação, assim, triste, né? Uma situação tal. Eu acho que é um trabalho muito complexo, né? As nossas leis não ajudam também, porque você vai conversar com o secretário, que é uma pessoa excelente, tem doutorado e tal, ele vai falar, poxa, nós temos que iluminar as praças. Isso é um problema mundial. É um problema mundial, mas se você for lá em Gramado, não tem. É um problema mundial, mas em Poços de Caldas não tem. É um problema mundial, mas se você for em Campos do Jordão, você não vê tanto. Mas o clima é frio, não é uma cidade tal, na nossa bandeira está lá. Aqui nós ensinamos a caridade, né? E a fraternidade, né? Do Santista, da população da Baixada Santista e tal. Então, eu acho que tem que ser um trabalho em conjunto, né? Um trabalho em conjunto. Por exemplo, poder público, as entidades civis, as pastorais, né? Tudo que é comandado pela igreja tem sempre um lado
bom, né? A pessoa, são pessoas do bem, né? Minha mãe também faz parte dessas pastorais, né? E é um trabalho muito difícil, Marcelo. Quando eu cheguei na Tamandaré, né? Menino novo e tal, e eu consegui comprar umas casinhas ali, antigas, né? Tal. E minha mãe trabalhava na igreja do Imbaré. Ali era metade da rua de asfalto e metade de barro, né? Então, para você que está vendo aí, não é fácil, viu? Você acreditar numa rua dessa maneira. Os caras falaram que eu ia morrer de fome no Macuco, que hoje é estuário. Vários falaram. E 2 reuniões veterinárias, que se eu não fosse na reunião depois de 2 anos, não tinha reunião. Se eu não fosse na reunião, porque ela tabelamento de preço, né? E era muito difícil para mim cobrar o preço que cobrava no Canal 3. Mas se eu não fosse na reunião e falar, eu não vou cobrar R$17, vou cobrar 12, né, na época, cruzeiros, atrapalhava muito. Então eu tinha que ir na reunião, porque eu tinha uma clientela grande. Até porque quando eu montei o dia e noite, era só eu. E aí, por exemplo, eu deixava lá funcionários, aí me chamavam de noite, eu ia. Então eu montei um dia e noite 2 anos sozinho, né? Entendeu? Depois veio meu irmão, veio outras pessoas e continuou, né? Então, enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a minha mãe pegava pessoas de situação de rua, na igreja do Imbaré, com tal, tinha lá o padre dava aquele abrigamento, aquele tal, e ela colocava numa casa, dava RG, ia correr atrás dos documentos, não só ela, um grupo, mas ela que dava a casa. E e depois acaba trabalhando ali, fazendo pequenos serviços, tal. Uns ficaram trabalhando na clínica, outros tal. E uns casaram, tal. Mas eu conversava com as pessoas, por que você foi para a rua? Não, porque quando saiu o celular, eu peguei o dinheiro todo do meu trabalho e dei para minha mulher. E a mulher me jogou o celular no chão, falou que não queria mais voltar comigo. Aí eu fui para bebida, tal. Então, geralmente passionais. São vários casos, vários né? casos. E aí, o que acontece? Muitos, a minha mãe que eu digo, a igreja, mas ficavam numa casa na Tamandaré, da nossa propriedade e tal, muitas pessoas conseguiram ir embora para a sua cidade natal, tal. E teve outros que mesmo com todo apoio, com toda tal, e pessoas assim que esse que eu estou falando do celular, que a mulher jogou no chão, que ele foi para rua, tal, esse uma vez eu fui chamar num domingo, ele estava se jogando lá no canal da Bacia do Macuco, e os caras estavam me ligando como se fosse eu que tivesse empurrado ele lá. Então, assim, minha mãe minha mãe era nova também, né? Uns 60, uns 65, mas bem ativa. Aí eu peguei minha mãe num domingão, fomos lá, e as pessoas lá, pô, funcionário de vocês, caiu, tá bêbado, tal. Como se na clínica fôssemos todos bêbados, fôssemos todos alcoólatras. Então, assim, a sociedade criticou, né? Aí eu tive que explicar para as pessoas, tal. Mas tu explica, um já tem uma dor de cotovelo porque acha que você não sei o quê. Mas não é bem assim, vocês não podem pegar a pessoa e pôr numa casa. Então, você tem aquele cara que é ignorante ao quadrado, né? Mesmo você explicando a situação, o cara não entende. Então, a paulada você toma. Então, eu acho que tem um trabalho que tem que ser as universidades, o poder público, tudo, fazer o encaminhamento. Hoje eu vi só para o secretário de Segurança Pública de São Paulo, falando da Cracolândia, diminuir imposto. Aí o cara perguntou, quando que vai acabar a Cracolândia? Ele falou, não sei, não é um problema só meu de segurança pública, é um problema educacional, um problema de saúde pública, interação compulsória, tudo isso. Então, é um problema difícil, mas eu vejo que a sociedade tem as pessoas boas, como o Fabiano, o Écio Lescrec, muitas pessoas, e a prefeitura trabalha de um jeito, as pessoas trabalham de outro, fica todo mundo com uma corda, cada um de um lado puxando, né? E é difícil ter uma união, mas eu acho que se eu fosse prefeito, eu chamaria os líderes religiosos para me ajudarem. Falar assim, olha, 1.500 pessoas na rua não dá. Como é que nós vamos resolver esse problema? Então eu chamaria os líderes religiosos, eles iam me dar todo o suporte, o feedback, e eu ia tentar fazer um trabalho inicial, por exemplo, por que essas pessoas estão vindo para Santos, o que a gente tem que mudar, o que a gente pode resolver e tal. Eu acho que eu procurarei a igreja, né? Não sei se a Aldecleis está fazendo esse trabalho, está procurando, ela falou para mim que está procurando, eu acredito. Vou colocar isso aí. Eu procuraria esses líderes religiosos, líderes políticos, população, para fazer um trabalho em conjunto, né? Eu tentaria fazer isso. Então, eu só vou ler as mensagens, senão elas acabam ficando atrasadas. A gente está falando de um tema já, mas eu quero ler todos. O Claudionor do Carmo, viu, Claudionor? Referente aos projetos macro, infraestrutura do Porto de Santos, estamos vivenciando uma das melhores oportunidades de aprovação dos projetos do governo federal e estadual.
em função do ministro dos portos e aeroportos, Márcio França. Márcio ainda está no Ministério ou não? O pessoal quer tirar o cargo dele, mas está mais ou menos, né? Mas está lá ainda, né? É da nossa região da Baixada Santista. Eu também tenho pouco, até pelo falar do Márcio, como nosso ministro, já foi nosso governador e tudo, e a gente vê a situação da cidade de São Vicente. Então, eu Claudio, tenho minhas dúvidas aí, não quanto ao Márcio, mas quanto às políticas, né, públicas referente ao bem-estar das pessoas, tanto em Santos, quanto em São Vicente, quanto em toda a nossa região. Estamos atrasados décadas nos avanços de infraestrutura em toda a região metropolitana da Baixada Santista em geral. É isso aí. Gestão, viu? Mas, vamos lá. O Fernando Araújo, do Campo Grande, está dizendo aqui no Brasil e principalmente em Santos, ninguém reclama de nada e nem de ninguém, porque muitas pessoas só têm emprego, obras aprovadas e mais um monte de coisas. Você está falando a verdadíssima. E um monte de coisas, simplesmente porque tem algum amigo em algum lugar que vai dar um jeitinho. O brasileiro e principalmente o santista, apesar de ter muitas vezes ter competência para conseguir algo, isso é um desabafo, né, Fernando? Competência e acaba sendo encostado em cargos que sempre são distribuídos entre as pessoas, sempre no mesmo grupo. É aquilo que eu falo, né? Colocar um cara, um médico na parte de obra, colocar o amigo não sei aonde. Um açougueiro na padaria, né? Por aí. O Claudio está dizendo o seguinte: estamos em pleno século XXI, com os avanços da nona tecnologia, constrói aeroportos, túneis, enfim, é o que a gente mostrou aí. Só precisa chegar na nossa região. Tem que ter vontade política, o Claudio falou, porque a tecnologia existe e o dinheiro também tem. Tá tudo aí, tá tudo aí. Tá tudo aí, né? Basta querer, basta ter vontade. E tem uma mensagem aqui, eu acho que deve ser do Claudio também, porque está na sequência. Em Santos agora é proibido, não sei de onde é que veio essa mensagem, tá cortada, a nossa aqui, né? Em Santos agora é proibido dar comida aos moradores de rua. Isso é uma lei, não? Não. Vamos lá, o Fabiano vai. E as mulheres solidárias... Isso é uma lei ou uma recomendação, Fabiano? Como é que está a relação de vocês com essa secretaria? Deixa eu só finalizar aqui as mensagens. A Mulher Solidárias pelo Instagram está dizendo: parabéns, a situação continua agravante. A fome não espere. Hoje em dia o cenário não é só para quem mora nas ruas, mas de famílias que encontram-se em uma dificuldade cruel. Os cadastros são realmente necessários para o acompanhamento das famílias. É isso. Alcides Catarina dizendo: boa tarde a todos, excelente pauta. Um abraço, doutor Filete. Parabéns, Marcelo, pela condução do programa. Abraço, Alcides. Um abraço para venerável mestre da loja maçônica. E o Claudio está dizendo: os municípios devem criar os núcleos de distribuição de produtos e alimentos. É isso que precisa fazer, precisa centralizar. Então vamos lá. Os municípios devem criar os centros de acolhimento das pessoas em situação de rua. Eu vou só dar falar uma pausa, eu vou falar sobre isso aí. Todas as ações devem ser integradas com os representantes dos órgãos públicos municipais e regionais. As ações sociais devem ser desempenhadas somente em locais pré-determinados pelos órgãos, que é exatamente esse monitoramento, essa triagem dirigida desse assistencialismo, para não ficar uma loucura. Eu vou falar só um tema, um rapidinho, viu, Fabiano, antes de você falar, porque a gente também tem 4 minutos. Eu comecei a fazer uma distribuição de uma doação que eu recebi por causa de um patrocinador da descida das escadas de Santos. Não era ração, não, né, Marcelo? Não era ração. A gente distribuiu bastante ração também. Também que eu vi tu distribuir ração e tal. Isso, que foi isso de um outro evento. E nós recebemos 65 toneladas de leite. E nós fizemos a distribuição. Eu iniciei a distribuição em alguns pontos de acolhimento. Mas foi muito engraçado, porque eu fui num ponto de acolhimento, que foi quando caiu os morros, né? Enfim, morreu gente e tal. E eu fiz a distribuição. E quando eu entreguei em um dos lugares, eu entreguei 100 caixas, eram 1.200 litros na primeira, foram 65 toneladas. E eu entreguei e... Tu entregava tudo? Eu entregava. Eu botava no carro, botava na picape, colocava 100 caixas lá, 109 caixas, nunca esqueço, e entregava num lugar. Quando eu peguei e fui entregar em outro lugar, eu vi caixas iguais no segundo lugar. Caixas iguais, exatamente iguais, ou seja, não eram caixas que saíram de um lugar e foram para o outro. Chegou 100 caixas aqui, a pessoa... E eu encostei e falei assim: vocês já receberam, né? E... inocentemente, a pessoa que estava ali na cozinha falou assim: o vereador tal trouxe.
E eu falei, ok. Então, quer dizer, até para você entregar isso a uma associação ou alguma instituição, você também tem que conhecer. Eu acho que o vereador falou, não, opa, aqui é 50 caixas, 59 eu vou levar para outro lugar E foi lá e falou o nome do vereador. Eu falei, tudo bem. O importante é que os leis tenham chegado aqui. A partir daí, eu não fazia mais isso. Eu botava na picape, entrava onde tinha que entrar, abria a tampa e falei, pode pegar. Então, quer dizer, até isso a gente tem dificuldade, Fabiano. Tem que ser realmente, conhecer em quem você vai dar, em quem você vai entregar. E hoje eu não faço mais isso. Hoje a gente faz as arrecadações, tivemos 1,5 tonelada agora em 2 Não sabia que estava sendo eleitor de vereador agora, Marcelo? Então, você vai vendo. Aí, eu chamo, eu ligo, sei que pessoas que precisam. Eu sei exatamente aonde tem que chegar. A gente faz, embala, tivemos 1,5 tonelada, junta lá os alimentos, porque às vezes não é uma cesta básica, né? Mas são alimentos que é 1 quilo de arroz, é 1 quilo de feijão, a gente faz aquele pacote e eu entrego. Porque até nisso, Fabiano... O pessoal aproveita. Deixa eu falar duas coisas rapidinho. Vamos lá que nós temos 1 minuto e meio. Tem um trabalho bem bacana que é feito na Ponta da Praia pela Igreja do Carmo, onde ela recebe 40 moradores de rua. Fernandão, vamos dar um abraço para ele. E dá café da manhã e banho, acesso a banho. Então esse é um trabalho bem bacana, junto à Igreja do Carmo, Caritas lá e o Padre Xavier. Padre e uma Xavier, outra... Fernandão que pilota as roupas lá. Né? E um outro trabalho que vem sendo feito justamente nessa linha que você falou, Filete, a secretária Audrey, a gente tem um grupo de todas as organizações de rua e ela está nesse grupo e a gente tem tido reuniões frequentes para que se conheçam todos os trabalhos, para que se direcionem os trabalhos, para que as coisas caminhem nesse sentido e ela também tem feito cobranças às cidades vizinhas para saber como é que está sendo feito as coisas lá, para as coisas direcionarem. Então, tá nessa linha, tem um trabalho bem bacana, ela vem fazendo um trabalho desse de organização, de juntar o pessoal para entender o que cada grupo faz, ver o que dá para fazer em conjunto e tentar organizar para não acontecer isso que você falou. Que eu falei, esse é um trabalho que a atual secretária Audrey vem fazendo na área social e vem tendo um acompanhamento junto a diversas organizações, não só religiosas, mas organizações de forma geral, grupo de amigos, enfim. Recentemente até pedindo para o pessoal fazer lanche, né, por causa dessa situação do incêndio. Então, assim, tem tido essa organização do poder público com as organizações de forma geral. Então, né, eu tenho Antigamente tinha isso ou a primeira vez que acontece? Não, ela veio organizando isso, ela foi incluída no nosso grupo, que a gente já tinha um grupo de várias entidades sociais que faziam esse tipo de grupo, ela foi incluída e ela vem trabalhando em cima disso. Então essa organização já tive a oportunidade de conversar com ela, dar os parabéns para ela, porque ela vem liderando isso de forma bem bacana para que a gente não tenha esse problema com a sociedade de forma geral, para a gente conseguir explicar, né? Não é que você não pode dar a comida, né? É que você tem que evitar alguns pontos, tem aquela situação de sujeira e tudo mais, então não tem lei que proíba a entrega de comida, não tem lei que delimite a comida, não tem nada disso. Na verdade foi uma fala aí que, né, saiu um pouquinho do contexto, mas a única lei nesse sentido é que os restaurantes não joguem as comidas fora, então tem um trabalho também em cima disso. Então em breve eu acredito que deva ter bastante novidade nesse sentido para que a gente possa ver os resultados, né? Fabiano, 1 hora, você viu? Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Quando o assunto é bom, passa rápido, né? Falamos muito da ponte. Né? Falamos da ponte, falamos do primeiro bloco da ponte, mas nós vamos voltar aqui, Fabiano. Vamos fazer ver se a gente faz um apanhado na rua, conseguir imagens também, você pode trazer. Tá bom. E a gente vai te chamar de novo aqui, mas para falar exatamente dessa ação. Também a gente faz um podcast, vai lá no Pod Show, fala um pouco lá no Pod Show. Edu, obrigado. Queria agradecer ao Fabiano e nós ficamos contentes, né? Que a gente está dando comida a quem precisa também, o Marcelo, o Fabiano, as entidades. E agora estão, de uma certa maneira, tentando trabalhar todo mundo junto, né? Eu acho que é importante para não ficar meio confuso e uma brigando com a outra, porque todas as entidades são boas, a maioria são boas, né? Tem bom intuito, é só trabalhar em conjunto. Fabiano, obrigado mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Filete. Obrigado a todo mundo que acompanha a gente. A ideia é essa, tentar organizar para que a gente caminhe sempre para o mesmo lado.
para frente. O lado não é para o lado, é para frente, viu, Fabiano? Todos para a mesma direção. Todos para a mesma direção. Gi, coloca esse videozinho que eu mandei para você. Consegue não, né? Não consegue, tá? Não sei. Não consegue. Semana que vem a gente coloca o vídeo da corrida vertical. Eu queria acabar o... Tem que fazer 1h30 de programa para ti, Marcelo. Fala pra entendeu? Não faz essa cara, Gi, não faz essa cara. Quarta-feira, 1h30. Já põe ali o programa quarta-feira. Um grande abraço aos telespectadores do Ação e Reação. Tenham aí um bom feriado, né? Que vem aí o feriadão do 7 de setembro. E todos tenham uma boa quarta-feira, uma final de quarta-feira. Nós estamos aí no meio do dia. E semana que vem estou de volta aqui.